E aí? Voltamos aqui para uma revisão rápida de 5 minutos, que vocês vão acompanhar comigo, que nós falamos sobre o Império Romano. Essa característica do Império Romano. Acompanhe aí de vocês na tela, que nós estamos na aula 24.2 agora. Eu, professor Beto, e o professor Lourismar Barroso com vocês aí. Então, nós vimos essa organização da sociedade romana, a segunda aula sobre essa organização da sociedade romana, nós vimos uma figura chamada Tibério Graco. Nós temos aí Tibério Graco, essa figura aí que nós vamos trabalhar com vocês aqui, ó. Tibério Graco, esse jovem rico patrício, foi eleito para o tribunato, ficando impressionado com a miséria de seu povo. Aí o Tibério vai dizer lá, meu Deus do céu, até os animais têm suas tocas, porque o povo romano não tem a sua alimentação. O Tibério então começa a fazer um processo de reforma agrária. Sabe o que acontece com ele? É assassinado, é morto. Aí o irmão dele, o Caio, vão dizer, não, o Caio vai ser mais tranquilo, vai ser melhor para trabalhar com o Caio. O Caio Graco, ele vai pegar aqui o poder e ele consegue fazer tipo um Bolsa Família. Cada cidadão romano ele vai receber mensalmente uma quantidade de trigo para sua alimentação. Caio Graco. Esse grande fluxo de escravos vai gerar descontentamento. Falando de Caio Graco, ele também foi assassinado, tá? Para não esquecer o que acontecia com quem queria fazer reforma agrária e queria ajudar os cidadãos romanos. O fluxo migratório de escravos vai gerar um descontentamento nas camadas inferiores, lá tanto urbana quanto rural. Nós temos aí alguns imperadores romanos que nós estudamos também na aula. Nós temos o Cláudio II, que vai derrotar os godos, que é um povo que tenta invadir o Império Romano. Nós temos Constantino. Ele tem essa parte interessante da vida dele, que ele edita aqui o Edito de Milão, que ele publica o Edito de Milão 313 depois de Cristo. Ele vai dar liberdade aos cristãos. Os cristãos têm a liberdade de culto, mas vai ser Juliano, vai ser Diocleciano que se torna aqui um grande perseguidor. Instaura o dominicato em sua monarquia despótica e militar. Ele vai começar a perseguir muitos cristãos. E Juliano tenta favorecer a religião tradicional romana. Foi alguns imperadores que nós vimos na aula de hoje. Nós temos agora a figura do Teodósio. Aqui atrás nós temos Constantino. Não confunda, Constantino ele publica o edito que dá liberdade ao culto. E o Teodósio, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. É ele que torna essa religião oficial. Os templos foram construídos, alguns sacerdotes que eram considerados pagãos foram assassinados nesse período. Teodósio, então, dividiu o Império Romano em Ocidente e Oriente, dividiu o Império Romano em dois. Aqui é um e aqui é o outro Império Romano. Um ocidental, com a capital Roma, e o outro oriental, lá com a capital em Constantinopla, que é o império conhecido também como Império Bizantino. Nós temos Arcádio, fica com o Oriente, e Honório com o Ocidente. Nós temos aí também os cristãos, que não aceitavam o imperador como Deus vivo, eles se opunham ao militarismo e ao escravismo, praticavam culto às escondidas, eles protegiam essas pessoas que fugiam da perseguição dos cristãos. Então ele vai ser uma religião que ele vai crescer muito. E essa foi a nossa revisão, que vocês vão ficar agora fazendo a atividade, que a gente já volta para fazer a correção. Até daqui a pouco. Vocês fizeram a atividade de vocês
E fica aquela dúvida, professor, como é que se dá essa questão do Império Romano? Como é que se dá essa estrutura do Império Romano? Pessoal, não tem como eu, professor Lorismar, contar a história do Império Romano toda para vocês. É uma história de 1000 anos em 2 aulas. Então a gente faz algumas introduções, escolhe principais pontos, mas para vocês terem uma ideia melhor sobre o Império Romano, vocês precisam ler. Vocês precisam ler livros que falam sobre o Império Romano. O próprio livro didático, pega o livro didático e dá uma paginada do que eles trazem lá, desse resumo do Império Romano. Tá? Porque aqui a gente só está explicando a leitura que vai fazer vocês se aprofundarem no assunto. Sem a leitura, não adianta. Vocês não conseguem compreender direito o que vocês estudaram aqui na nossa aula. Mas para isso também, nós trabalhamos com vocês algumas atividades. Algumas atividades que tratam sobre esse assunto que nós abordamos para vocês. A primeira atividade para vocês, olha aí, ó. A primeira atividade, ela fala sobre a religião romana. A religião romana era essencialmente politeísta. Tá? Vocês sabem o que é politeísta? O que é politeísta? O que é politeísta? Vocês sabem? Politeísta. Já pensaram? Politeísta. Qual é a diferença? A gente tem que sim, fazer a diferença do que é monoteísta e o que é politeísta. Monoteísta, olha, mono está se relacionando a um só. Um tel, um Deus. Monoteísta é um só Deus. A nossa religião cristã, que é a base da nossa religião aqui, da nossa sociedade, ela é monoteísta, ela tem só um Deus. Quando nós falamos de religiões politeístas, como romanos, os gregos, significa que eles tinham vários deuses, então eles são politeístas. Monoteísta, um, politeísta, vários deuses. Então, voltando à questão lá, novamente, a religião dos romanos era essencialmente politeísta. E o culto ao imperador era de grande significado pelo fator da unidade que representava. O imperador também era considerado um deus, tá? Durante um período determinado, teve início o questionamento dessa ideia. Esse grupo que não reconhecia a divindade do imperador quem era que não reconhecia a divindade do imperador? Que não acreditava que o imperador era um deus? Seriam os bárbaros invasores? Seriam os primeiros cristãos? Seriam os bons espíritos familiares? Seriam escravos dos estrangeiros? Ou os judeus vindo da Palestina? De quem, segundo a aula, de quem nós estamos falando? De quem nós estamos falando? Aí não tem segredo. Nós estamos falando daquele povo que foi perseguido, que foi queimado, que foi crucificado, que foi jogado às feras. Aquele povo que acreditava nesse Messias que nós comemoramos agora aqui na Páscoa. Nós estamos falando primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, então, não acreditavam nesse imperador como um Deus. Ele não fazia essa crença desse imperador como Deus. Vamos para a questão número 2? A questão número 2, ele fala: Teodósio estabeleceu após a sua morte, ocorrida em 395, o império, para ser melhor administrado, deveria ser. O que o Teodósio falava? Teodósio, 395. Ele vai fazer o quê? O império deveria ser fracionado em 4 partes, com 2 imperadores e 2 Césares. Era isso que o Teodósio falava? Ou Teodósio falava atrelado ao paganismo e direcionado uma operação para distribuir as catacumbas? Era isso que ele falava?
Ou ele falava que seria a letra C, dividida em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Aliado aos árabes para defendê-los contra os hunos, que se avizinhavam de Roma e de Meca, ou seja, se aproximavam, se tornavam vizinhos de Roma e de Meca. Era isso que ele falava. Ou ele falava que era dividido em áreas denominadas condados e doados em caráter hereditário aos seus sucessores. Final do século IV. Final do século IV. Teodósio vê o Império Romano tão grande, tão vasto, que ele diz, é impossível controlar todo o Império Romano. E o que Teodósio faz? Parte o Império Romano no meio. Ele vai dizer que a parte ocidental, a capital será Roma, e a oriental vai ficar lá em Constantinopla. Istambul, Constantinopla. O Império Romano ele vai ficar dividido dessa maneira, para melhor facilitar. Inclusive, quando o Império Romano do Ocidente ele é invadido pelos povos bárbaros e derrubado o Império Romano do Ocidente, fica o Império Romano do Oriente. Então, a resposta correta para isso aí é justamente a letra C, dividida em duas partes. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Essa daí ficou mamão com açúcar. A terceira também está tranquila para vocês fazerem um entendimento. Ela fala assim, ó, reabilitou as velhas tradições, incentivando os cultos aos deuses antigos. Quem era que tentava incentivar esse culto aos deuses antigos? Colocar essas velhas tradições. Quem é que vai perseguir os cristãos e impôs o uso do latim nas províncias do Oriente? Quem é que vai dividir o Império Romano em 101 províncias, agrupando 12 dioceses reunidas em 4 prefeituras? Nós estamos falando de Constantino, Juliano, Teodósio, Arcádio ou Diocleciano? De quem nós estamos falando? Pessoal, então está essa briga do Império Romano. Alguns imperadores, eles tentam rever os antigos cultos. Eles tentam tratar o Império Romano de uma determinada maneira. Eles implantam um controle, um poder déspota para ele. Então, neste momento, nós estamos vendo um novo imperador entrando com uma nova forma de administrar. Ele vai dizer, não, nós queremos as velhas tradições, nós queremos os deuses antigos, nós queremos que, mesmo lá o pessoal do Oriente comece a falar o latim, porque, como eu falei para vocês, o Império Romano ia do Ocidente ao Oriente, lá o sol nunca se punha. Aí eles queriam que todos falassem o latim. Falando em latim, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é uma língua, português, espanhol, inglês, são línguas derivadas do latim. Tá? São línguas que vêm da derivação do latim. Eles vão ocupar em 12 dioceses, reunir em 4 prefeituras. Então ele faz uma nova estrutura. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de quem? Dele. Olha aí, na tela. Do Diocleciano. Diocleciano, que era um imperador que ele centraliza o poder, né, em sua mão. Vamos lá? Se liga no Enem. Vamos para mais uma questão. Essa questão aqui, ela fala sobre o Edito de Milão. Edito de Milão. Vai ser assinado em 313 depois de Cristo, século IV ali. O imperador romano Constantino, em 313, mudou as relações entre a Igreja Católica e o Estado. Por quê? O que fala o Edito de Milão?
conseguiu a submissão dos cristãos ao culto oficial do imperador? É isso que o edito fala? O edito fala que não, que proibiu definitivamente a religião cristã em todo o Império Romano. Será que foi isso que o edito trouxe? Vamos proibir, tá? Nem o Império Romano vai ter religião cristã. Foi isso que o edito trouxe? Sei não. O edito vai tornar oficial a religião cristã em todo o Império Romano? É isso que o edito diz? Torna oficial a religião cristã em todo o Império Romano? O conduziu a igreja e o Estado a um acordo, tolerando o cristianismo e mantendo os cultos, que era considerado pagão, o culto aí. É isso que o edito diz? Ou contribuiu para a aceitação do politeísmo pelos cristãos? Os cristãos se tornaram politeístas, foi isso? Então, edito de Milão, Constantino, precisava tomar alguma decisão que fizesse uma mudança nessa relação. Precisa ter uma relação muito grande entre o Império Romano e essa religião que tanto cresce dentro do Império Romano. Tanto cresce até porque nós temos a figura do Paulo, nós temos vários pregadores depois, nós temos a própria Maria Madalena, que ela foi por muito tempo esquecida dentro do contexto religioso, e depois ela aparece como o Papa considera ela também, já o João Paulo II vai considerar ela como uma apóstola, a Maria Madalena, que tem uma história muito bonita dentro das pregações. Nós vamos ver um dos precursores da filosofia da patrística, que vai ser o Paulo, que vai estar ali no Novo Testamento trazendo isso daí. Então tem uma relação grandiosa entre o Império Romano e o cristianismo. Olha a resposta correta aí, na tela para vocês, é a letra D. Conduziu a igreja e o Estado a um acordo, tolerando o cristianismo e mantendo os cultos que eram considerados pagãos por ele. A última questão, ela fala o seguinte: por que os romanos, que eram liberais em termos religiosos, perseguiam os cristãos? Por quê? Faça um resumo aí daquilo que a gente entendeu. Os romanos eles eram tão liberais porque os romanos, o que eles fazem politicamente? Eles começam a expandir o seu império quando eles chegam em determinadas sociedades, para que não haja mudança e aquela sociedade confie nele, passe a pagar impostos para ele, eles são tolerantes ao culto que eles praticavam. Mas e por que dos cristãos se deu essa perseguição? O cristianismo que não nasce lá na Península Itálica. Não nasce lá na Península Itálica o cristianismo. O cristianismo está lá na região de Jerusalém, ali. Crescendo naquela região. Só que o Império Romano, ele tem um braço que ele vai em toda essa região aí. Ele estava lá também. Aí ele disse, opa, essa religião está crescendo muito, ela está politicamente se tornando muito forte. Então, que medidas nós podemos fazer para barrar eles? Começa a perseguição aos cristãos. Cristãos são jogados aos leões. Cristãos são crucificados. É interessante nós olharmos que essa questão de Cristo ser crucificado, não foi só Cristo que foi crucificado. Era uma prática dos romanos crucificar as pessoas. Lembra quando o professor Lorismar, na aula passada, falava sobre Espartaco para vocês? O que aconteceu com os escravos? Os escravos foram crucificados ao longo da estrada. Então era uma prática dos romanos fazer a crucificação. Olha a resposta para vocês que nós colocamos aí. Porque os cristãos praticavam cultos às escondidas com escravos, opunham-se ao militarismo e ao escravismo e não aceitavam o imperador como um Deus vivo. Então, se os cristãos estão onde diz aí, vamos perseguir os cristãos, morte aos cristãos. Começa um processo muito forte de perseguição aí. Mas o cristianismo, ele foi se fortalecendo. O Império Romano
cai no Ocidente, mas o cristianismo não cai no Ocidente. E a Igreja Católica se torna a instituição mais poderosa do Ocidente, mas isso é assunto para uma outra aula. Até mais, aluno.